nós, pode. E está começando mais um Entre Nós Pode. Eu sou o Renato Cury, sócio da Crescimento, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com meu amigo, irmão, sócio. Fizemos Líder do Futuro juntos quando nem éramos da Crescimento ainda, entre outros cursos, caminho de uma jornada de desenvolvimento espiritual juntos. Está ao meu lado, especialista em cultura, Guilherme Marbach, famoso Gui Marbach. Gui, seja bem-vindo, um prazer falar contigo, meu irmão, e a gente aprofundar muito esse assunto tão importante, uma das pautas mais recorrentes nos dias de hoje, cultura e liderança. E aí eu já começo com a primeira pergunta, quem nasceu primeiro, Gui? Liderança ou cultura? Muito bom, muito bom. Muito bom estar com você, Renato, meu amigo, sócio querido, parceiro, como você falou, é excelente, é bom estar com vocês aqui hoje, aproveitando essa oportunidade de compartilhar o que a gente tem aprendido, o que eu tenho aprendido nesses últimos 12 anos trabalhando com cultura organizacional. Eu que, na realidade, que vim do mundo corporativo, né? Então eu cumpri uma jornada longa no mundo corporativo, até me apaixonar por esse tema e vir trabalhar focado nisso, na contribuição que a gente pode dar para esse assunto de cultura e liderança. Ô Gui, você lembra algum momento em que acontece esse despertar, essa paixão cresce um pouquinho mais? Olha, na realidade é o seguinte, eu cumpri uma carreira que foi uma jornada muito rápida e eu me destaquei e eu comecei a chegar muito próximo do que seria assim o ápice, digamos assim, do mundo corporativo. E o que aconteceu num dado momento, né? Eu me encontrei numa situação que eu dizia, caramba, esse negócio tem alguma coisa aqui me chamando para aquilo que faz mais sentido para mim. Não estou feliz, por mais que eu estivesse muito bem, mas não estava me sentindo muito feliz. E foi quando eu busquei alternativas, uma inquietude que eu não sabia de onde era que vinha, na realidade, né? E eu me destaquei sempre, desde o começo da minha vida, na minha carreira, com grandes equipes de pessoas. Foi quando eu descobri que o meu negócio não era trabalhar em banco, como eu trabalhei muito tempo, não era essa a minha jornada. Minha jornada era pessoas. E aí foi que eu descobri, aí eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu quero buscar, trabalhar para pessoas, por pessoas. E logo no começo, na primeira oportunidade que eu tive de me lidar com um projeto de desenvolvimento de liderança, depois que eu saí do mundo executivo, esse projeto se conectava com cultura. E aí, rapidamente, eu me apaixonei pelo tema, que é o que eu venho fazendo durante todo esse momento, durante toda essa jornada, né? Com muita profundidade, porque a parte que eu conheço da tua história, depois disso, você vai beber de várias fontes, pesquisa vários métodos, Okai, Walk the Talk, Hofstede, inclusive lá, né? Você foi até lá beber, acho que da Holanda essa fonte, é isso? Tô falando tudo certo. E Não, o tá Barrett, certinho. inclusive. E o Barrett, inclusive, né? O Barrett que foi o começo da jornada, então quando eu parti para esse mundo da consultoria e a gente veio com o primeiro projeto, que era um projeto de desenvolvimento de liderança, eu recebi a apresentação de uma outra consultoria de um mapeamento Barrett e fiquei encantado. Meu Deus, dá para colocar números em cultura. E eu fiquei impressionado com aquilo, adorei o modelo, mas aí eu disse, mas não existe só ele. E aí foi quando eu pesquisei tudo, fui para a Holanda para fazer a certificação no Hofstede, mas enfim. E aí eu venho trabalhando, aí eu me debrucei sobre o Barrett, adorei a forma, o jeito de tratar, de lidar com isso, porque eu acredito muito na questão, ou melhor, na gestão de cultura por valores, né? Gestão de cultura por valores é você fazer a gestão da cultura a partir das necessidades humanas. Valores se conecta com as necessidades humanas. A nossa pegada da crescimento é uma pegada humanista e aquilo que eu acredito quando se fala de cultura organizacional é olhar para isso na perspectiva evolucionária, né? E aí eu queria trazer, só para aproveitar um pouco aqui, eu queria trazer um pouco dessa questão, dessa provocação. O que veio primeiro, a cultura ou a liderança? Gente, isso é incrível e essa é uma discussão que vai e volta a todo momento, gente. Mas, na minha visão, essas duas coisas nasceram juntas, são umbilicalmente relacionadas, desde que gente é gente. E se a gente eu estava refletindo sobre isso esses dias, quando nós éramos, lá muito tempo atrás ainda, coletores caçadores, nós tínhamos o líder que puxava a turma dos coletores e caçadores, tá certo? E nós tínhamos aquele grupo social ali que seguia esse líder, e se eles fossem mais coletores,
no lugar onde era uma floresta que precisava colher as Uhum. coisas, eles iam se comportar de uma certa maneira. Se eles fossem os caçadores numa savana, onde tinham as feras para eles serem devorados, entre eles teriam de se comportar de uma outra maneira. Então, desde essa época, você tinha ali a liderança puxando e a cultura de cada um dos grupos caracterizando. Então, Uhum. isso é desde sempre, na Uhum. origem da humanidade. E aí já surge um link com o ambiente, como você traz aqui, o ambiente, a intenção, a missão e o contexto de alguma forma forja a cultura. Algumas empresas têm a intenção de transformar a sua cultura. A pergunta é: dá para fazer excluindo a liderança? É possível transformar a cultura sem a liderança? Como é que você vê, então, isso indo para a prática das organizações? Olha, a cultura, a nossa crença é o seguinte: a cultura ela é forjada a partir do comportamento das crenças da liderança. A liderança é quem forja a cultura a partir daquilo que ela acredita e orienta os comportamentos, encorajando e permitindo. E a partir daí que vão se criando os sistemas e regras para fazer frente a essa crença original. Então, veja, para qualquer organização, para qualquer sistema social, mas vamos aqui trazer para o contexto da organização, as culturas elas estão se criando, Uhum. a gente queira ou não. E elas estão se criando forjadas pelo que é o conjunto de crenças e valores da liderança, que é quem mais influencia. E aqui é importante a gente trazer para o seguinte: quando a gente fala a respeito de cultura, liderança nesse contexto é toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo capaz de influenciar o comportamento de outros. Uhum. E isso é legal, esse é um pedaço que é um pedaço importante, tá? Porque não é somente a liderança Uhum. instituída formalmente. É claro que a liderança instituída formalmente tem mais capacidade, né, em tese, de influenciar o comportamento de mais gente, óbvio, né? Mas quantos vocês conhecem que são lideranças que são capazes de influenciar muita gente sem ser chefe de ninguém, vamos falar Uhum. assim, Uhum. né? Então, ao nosso ver, não tem como dissociar, não tem como fazer intencionalmente uma cultura, trazer para a Uhum. intencionalidade de forjar uma cultura que não seja a partir de um combinado da liderança, que Uhum. não seja a partir da própria evolução da liderança. As coisas são intrinsecamente, umbilicalmente relacionadas. Boa. Tive alguma experiência ah, de uma empresa que declarava e tinha intenção de ser uma determinada identidade, uma cultura, mas por um perfil de liderança ah, divergente a esse, isso não conseguia ser vivido? De alguma forma, entre o declarado e o vivido, pode haver um abismo, e aí você encontrou esse abismo, e, portanto, mais do que aquilo que estava no quadro, o que encontrava, na verdade, era de fato uma cultura que era estimulada justamente pelo perfil da liderança? Você te vem alguma empresa, algum exemplo, sem citar nomes, é claro, Sim, claro, mas... não. Olha, essa é uma situação muito recorrente, Tá. muito recorrente. Porque, na realidade, o que é que a gente percebe que de fato acontece, né? Você tem uma liderança que conscientemente ela acredita, olha, é essa cultura que eu acredito que vai dar super certo, e ela anuncia, essa é a cultura que eu acho que vai dar super certo. Uhum. E ela não passa do anúncio, porque na Uhum. realidade essas pessoas elas agem e se comportam endereçando, encorajando e permitindo outro tipo de comportamentos que às vezes não estão nem na própria consciência. Uhum. Então isso acontece de forma muito regular, muito cotidiana, Uhum. sabe? Uhum. O ponto central aí, que quando a gente fala assim, a cultura com liderança, e aí nós temos uma situação assim muito interessante, assim, um dos principais cases que a gente teve e que eu fico tranquilo de comentar até aqui, porque essa própria liderança, ela conta essa história, né? Virou case, né? Virou case, né? Então, que é o próprio exemplo que houve na construção da cultura do CPQD. Uhum. E que, num dado momento, o CEO, a principal liderança, ele tomou consciência e disse: caramba, esse negócio é comigo aqui. Uhum. E Uhum. aí, claramente, ele entendeu muito claramente, a partir de algumas provocações nossas e tudo mais, ele disse: não, entendi. Eu entendi que, na realidade, isso que eu não estou gostando que está acontecendo, eu mesmo é, Uhum. é, 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 eu faço uma nutrição desse campo.
Acontece por conta de um pedaço que é um pedaço meu. E a partir desse momento mudou completamente o rumo das coisas, digamos assim. A história foi Boa, outra a partir dessa tomada de consciência. boa. Então, não é pouco comum Uhum. as pessoas formularem de um jeito e não se comportarem dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Embarcar a liderança é parte fundamental de qualquer intenção de fazer uma gestão consciente da cultura ou até mesmo de transformá-la, se for a encomenda. No entanto, existem desafios para fazer isso. Você contou um exemplo e ele é recorrente, é quase que a regra. Isso leva um tempo até haver esse embarque e, de alguma forma, a liderança fazer a virada da sua própria transformação. Quais costumam ser os desafios que você encontra para embarcar a liderança nessa jornada? Olha, o principal deles está na gênese, no nascimento, na origem de como a liderança foi preparada, foi Uhum, talhada para a sua uhum, tarefa. E isso está muito associado ao conjunto de tradições que nos fez ser preparados para cumprir uma tarefa da execução da nossa operação. uhum, Sendo muito simplista, digamos assim, né? Eu costumo até em palestras perguntar assim, aqui, quem já fez um MBA executivo? Quem já fez um MBA de finanças, de marketing? Aí as pessoas vão levantando a mão e tal. Quem já fez um MBA de cultura? Ninguém. Então, nós não somos preparados, talhados para isso. As pessoas são talhadas para poder o quê? Comprar, vender, industrializar o nosso produto, criar uma linha de produção. Essa é uma zona de conforto e esse é um lugar que as pessoas não só sabem operar, mas reconhecem com muita facilidade a relação de causa e efeito. Se uhum. nesse quarto não deu resultado, que eu estava esperando, eu corto um pedaço das despesas, no outro quarto dá o resultado esperado. Então, eu tenho uma ação rápida, que essa ação me traz uma consequência, e isso já valida a minha lógica, que é essa lógica. Então, esse é um lugar, é um campo onde a liderança trabalha com naturalidade, a sua zona de conforto. Quando a gente olha para a cultura, não é esse o tempo, não são esses os tempos e movimentos. Então, o grande desafio, mesmo que eu traga para a consciência, olha, tenho a intencionalidade de mudar a cultura, a jornada de transformação, ela exige uma continuidade, uma disciplina, uma paciência e uma persistência que não obedece a essa lógica desse mundo racional, regular. E esse é o grande desafio. Eu vejo que o primeiro, que costuma ser o primeiro empecilho para isso é quase que um convencimento das lideranças não enxergarem primeiro um valor, né? Daquela postura do "Pô, precisamos mesmo mexer nisso? Precisa embarcar?" Eu já lancei mão da frase que você mesmo trouxe assim para minha consciência de que tipo de cultura você quer, né? É, A cultura acidental ou intencional? isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso e outras formas de passar por esse primeiro estágio de lideranças que ainda estão desconfiadas sobre a necessidade de cuidar. Esse é o primeiro estágio. Será que precisa? Será que Uhum, realmente precisa? Se eu faço toda a minha execução racional disso que eu acabei de escrever, muito bem feito, para que eu preciso olhar para esse lugar? Não se percebe que isso é importante. E aqui eu acredito que tem um pedaço que é um certo instinto de proteção. É o seguinte, eu não quero olhar para esse lugar, que esse lugar eu não domino. Então eu faço de conta uhum, que ele não existe. Então, essa coisa de que eu faço de conta que ele não existe, ele é muito comum. uhum, Mas aí o que acontece, que eu acho que é o que tem acontecido na realidade, certo, Renato? É que, como esse assunto da cultura tem que se tornado muito mais um assunto cotidiano, então as pessoas começam a se interessar por isso. E aí, o que é que a gente tem observado em muitos casos é o seguinte: não, tá todo mundo dizendo que isso é importante. E aí é o outro estágio, digamos assim, né? Então, legal, vamos fazer sim. Então, vai lá e faz. RH, vai lá RH, e monta um monta plano de aí, comunicação. faz aí. Ou então, às vezes acontece o seguinte: olha, vamos fazer então. Ó, eu vou desenhar aqui o que é a cultura, e aí vão lá e façam a cultura Uhum, acontecer. uhum, Esse é um outro estágio também. uhum. Pô, legal, eu já acredito que isso tem alguma importância, tá certo? Mas vão lá e faça. E aí, como é que trata essa questão? Como é que você traz essa liderança para o seu papel de fato? Veja, como traz. Tem duas hipóteses, né? Duas possibilidades. Primeiro, que
A gente só traz quando essa liderança reconhece um valor que diz, caramba, esse negócio pode me ajudar a resolver os meus problemas, resolver as minhas necessidades. A liderança está ali com um conjunto de necessidades, de responder a uma demanda do conselho, dos acionistas ou do seu próprio interesse de resultado. Quando ela reconhece que, olha, esse negócio pode me ajudar, isso é um pedaço do caminho que é importante. A outra coisa é o seguinte, caramba, esse negócio eu posso influenciar para que aconteça do jeito que eu acredito que vai ser importante. Então, esse é o, digamos assim, é o turning point, é o ponto de mudança entre façam, né? Ou melhor, entre não sei se isso tem valor, para dizer o seguinte, não, legal, é necessário que seja feito. Só que, num dado momento, as pessoas começam a perceber que não adianta mandar fazer, porque eu faço uma coisa diferente daquilo que eu estou dizendo que eu quero que seja feito. Esse é o outro estágio, né? Para o estágio que eu diria o seguinte, é a maturidade do processo, quando você percebe, quando você vê que a liderança, ela diz, caramba, realmente agora a gente precisa colocar uma energia organizacional para isso acontecer. Eu tô com um case exatamente agora que está acontecendo, que foi excelente, que depois de 1 ano e meio, de termos feito lá o desenho da identidade cultural, a liderança me chamou e disse, olha, fizemos o desenho da identidade cultural, mas nada aconteceu. Eu disse, sim, mas o que vocês fizeram lá para cá? Eu disse, não, publicamos. E agora a gente começou a ajudar eles justamente a fazer com que as coisas aconteçam. Agora ele entendeu isso, olha, realmente precisa colocar um esforço. E é isso que está acontecendo a partir de agora. Ô Gui, agora, o que mais, vamos dizer assim, além da liderança? Eu pergunto porque uma vez um cliente do setor financeiro chamou para falar sobre trabalho em equipe para a galera do mesmo time, uma empresa que crescia demais, traziam pessoas da concorrência que tiveram outras escolas de liderança, cada um ao seu jeito, e ele percebia então que estava perdendo um pouco dos valores originais, vamos dizer assim, da empresa. E de alguma forma, para que os valores se disseminassem, a tese era essa galera precisa trabalhar mais em equipe, para a galera da antiga ensinar a galera que está chegando o nosso jeito de fazer, a nossa garra, o nosso apetite e etc. E eu fiz uma pergunta óbvia até para o setor financeiro. Falei, essa turma é remunerada como? Né? E aí a resposta, tão óbvia quanto a pergunta, foi se cada um bater a tua carteira individualmente. Pô, então você quer entrar com o valor de trabalho em equipe no sistema, mas a forma de remunerar faça o teu trabalho sozinho. Então, não existe um limite aí também? Então, como é que é isso? Até onde vai a liderança e o que mais precisa ser cuidado para que a cultura mande as mesmas mensagens, assim? Vamos lá. Aqui a gente tem tem um estágio que é o estágio do seguinte, a liderança principal que patrocina está consciente de que precisa fazer. Isso é um estágio, olha, legal, agora sabemos que precisa fazer. Como é que a gente faz na jornada? A gente precisa olhar para a cultura, olhando para a cultura em camadas. Não dá para pensar somente que, definimos o que é o nosso set cultural, esse aqui é o nosso propósito, nossos valores, os comportamentos, está aqui publicado. Isso não é suficiente. Quanto mais a gente comunicar uma cultura que a gente quer, e se a liderança não se comportar dessa maneira, é melhor comunicar menos. Uma outra camada é a liderança. Mas não só isso também. As regras, os processos, tudo isso precisa estar congruente. Então, eu preciso ter um conjunto de significados que a gente vai estabelecendo no tempo, que tem que estar congruente com as regras, sistemas, processos que geram consequências, né, ao comportamento das pessoas, tem que estar congruente com isso. E os rituais de comportamento da liderança tem que estar congruente com isso. E isso é uma jornada. E o mais importante é o seguinte, não dá para saber disso preliminarmente. A gente só vai descobrindo a melhor maneira de fazer essas coisas na jornada. Ainda tem essa, né, que é bem relevante do ponto de vista da aprendizagem da jornada cultural, né? Boa. Quais seriam os primeiros passos, assim, Gui, quais dicas práticas para líderes que desejam usar a cultura como uma catalisadora da própria transformação, assim, por onde iniciar essa jornada? Olha,
primeiro passo é ter uma. Eu acho que há uma combinação aqui, né, de alguns aspectos. Nós acreditamos em que a cultura sozinha ela não tem uma relevância dentro das organizações se a gente olhar para ela sozinha. A gente olha a cultura dentro de um contexto que é o que é a estratégia, é o que são os desafios estratégicos do negócio. Então, Agora cabe muito a história do velejar. aham. Você me marcou muito quando eu te ouvi falar sobre isso. Tem dois tipos de velejar, certo? Exatamente. Comente aí. Não, interessante Comente isso, é aí. interessante. Aí ele está falando isso aqui porque eu sou velejador, É. eu adoro e tem essa história, né? Então, se você pensa na estratégia, comparando isso como um veleiro, o veleiro, olhando aqui na perspectiva da sua organização, você está querendo sair de um ponto A para um ponto B. Então, você vai fazer uma navegação. A arte de navegar significa saber se identificar no ponto A e traçar uma rota para o ponto B. Uhum. Para fazer isso, eu preciso de uma tripulação que me ajude a levar, tá certo? Mas o mesmo veleiro com essa mesma tripulação, ela pode se incentivar a correr uma regata ou a correr ou a fazer um cruzeiro. Para correr uma regata, o que essa tripulação está querendo? Chegar primeiro do que todo mundo, chegar na frente. Ela está competindo. Para correr um cruzeiro, ela está curtindo. Não quer nem chegar na realidade, né? Ela está querendo. Quanto mais demorar, melhor. Quanto mais demorar, melhor, né? Então, essas pessoas que são habilitadas a correr uma regata, elas são habilitadas da mesma forma a levar um barco para um cruzeiro do ponto A para o ponto B. Ela tem as mesmas habilidades básicas. É claro que tem a perfeição da competição, é uma outra história, mas elas têm a mesma habilidade básica, sabem traçar uma rota e conduzir o veleiro. O que é que muda é a intenção dessa tripulação, a cultura dessa tripulação. Então você imagine eu querer correr uma regata e alguém falar assim: olha que lindo esse pássaro e tal, e todo mundo ia enlouquecer. Pedala, acelera, bora. Agora imagina por outro lado eu querer fazer um cruzeiro e alguém ficar: vamos lá, aperta a vela, volta e tal. Então, Excelente. então na realidade, a embarcação pode ser a mesma, a rota pode ser mudada em função do que o meu objetivo estratégico, digamos Uhum, assim, e a depender disso eu vou selecionar que tipo de cultura a gente vai viver dentro do barco ou não. uhum. Então, olhar para a cultura nessa perspectiva significa olhar ela a partir de um contexto estratégico. E aí faz sentido você trazer para a intencionalidade. Pô, legal, entendi. E especialmente isso acontece nos momentos, inclusive, quando você tem uma mudança qualquer estratégica, que a pergunta deveria vir imediatamente. Pô, legal, essa minha cultura vai conseguir fazer essa mudança estratégica que a gente precisa? O que é que eu preciso mexer na cultura? E normalmente não é isso que se faz. Então é trazer para esse lugar. Então, o primeiro passo importante é, além de eu ter clareza de qual é o contexto estratégico, é eu parar para fazer uma checagem de qual é o meu estado atual. Ok, então, então como nós somos em termos de cultura? Para fazer esse match, legal, essa cultura que eu tenho faz frente a esse desafio estratégico, e aí é onde eu faço as escolhas do que eu quero para a cultura. Então, esse seria, digamos, o primeiro passo, digamos assim, né? Boa. E, e quando você fala sobre essa fotografia e esse estado atual, tem algo que é bem relevante, que conversa diretamente com mais ou menos resultado, que é o desperdício de recursos, tempo e dinheiro gasto muitas vezes no que a gente encontra em termos de entropia das organizações. Acho que esse é um capítulo à parte, que conversa, inclusive, com convencimento da liderança de por que trabalhar isso, para tratar muito do que é entropia. Num levantamento que a gente fez, 20% mais ou menos dos recursos e da energia das organizações são gastos com essa tal da entropia. O que é isso e quais são as mais recorrentes que você observa na cultura das organizações, Gui? Legal. Quando a gente traz essa visão de estado atual, a gente sempre olha para três grandes dimensões. Níveis de alinhamento que nós temos entre as lideranças e alinhamento com a estratégia, como a gente estava falando. Uma outra dimensão é essa dimensão importantíssima que é a entropia cultural. É o nível de desgaste, de perda de energia. Do que a gente vê hoje nas organizações brasileiras, o que aparece em primeiro lugar são os três primeiros lugares: burocracia, competição interna e redução de custos.
E é legal falar de redução de custos, todo mundo fala, mas como redução de custos é algo que é ruim, a gente não tem que olhar o custo? Tem. Mas você imagina uma cultura que ela está. Um dos valores mais importantes que se percebem, a energia colocada na cultura, a energia de redução de custos, o quanto isso eventualmente pode inibir a capacidade dessas organizações, né? Uhum. E a outra dimensão, além dessa da entropia, que é muito importante, muito sério, e quando a gente fala o seguinte, olha, as organizações brasileiras têm, em média, pelas últimas pesquisas, 20% de entropia. É 20% da energia organizacional jogada no ralo. Uhum. É 20% que a gente tem de toxicidade. A entropia é uma medida de saúde organizacional. Tá? E aí vem exatamente aquela informação do seguinte, como é que eu posso nutrir saúde organizacional? Em primeiro lugar, instituindo clareza. E quando a gente fala de desenhar uma identidade cultural, é para trazer clareza para as pessoas. E isso junta, une as pessoas dentro de um propósito, dentro de uma direção, né? E a outra última dimensão, que é a dimensão de qual é a demanda das pessoas, o que, é que as pessoas estão demandando, o que, é que elas estão sentindo. Porque eu também, na nossa pegada, o jeito que a gente cuida, que a gente olha, que é uma pegada humanista, cuidar de cultura por valores é cuidar das necessidades humanas. Quando a gente olha para essa demanda das pessoas, a gente precisa entender, escutar um pouco do que está faltando para essas pessoas, para dialogar com isso e então construir uma cultura que também responda a esse grupo de necessidades, né? Então, não só a entropia é muito importante para a gente olhar, mas especialmente olhar o que as pessoas estão pedindo, o que elas estão querendo, né? Porque a gente precisa dialogar com isso também na hora de fazer uma construção de uma identidade cultural. Perfeito. Gui, a galera pode mandar cases pra gente, assim, Manda cases. a gente ouve a opinião, a sua opinião, a opinião de especialista. E aqui tem uma primeira pergunta. Aqui onde eu trabalho não existe uma clareza nem definição de valores. Podemos dizer que não temos uma cultura? Boa essa. Sempre temos uma cultura, né? O que a gente não tem aí é uma cultura intencional. O que a gente não tem aí é uma identidade cultural descrita, né? Aliás, uma demanda que vem muito para organizações, tem organizações, inclusive, que já estão de pé há muito tempo, funcionando há muito tempo, e de repente, por alguma razão qualquer, ela começou a se destacar e tal. Então, tem sido comum. Olha, nós estamos crescendo, já temos agora 10 anos, e eu já não conheço mais as pessoas pelo nome. Eu preciso escrever o que eu quero de cultura, porque antes eu, como empreendedor, eu fazia as coisas acontecerem. Então, aí eu tinha aqui o líder empreendedor que, mesmo sem trazer isso para um nível de consciência, de uma estrutura, ele sabia que ele estava fazendo uma cultura do jeito dele, né? Então, ele sabia que as coisas funcionavam. Essa é a nossa maneira de fazer, mas agora eu tenho medo de perder. Isso acontece muito. Uhum, E é a hora de você parar para identificar exatamente, colocar isso dentro de uma estrutura e desenhar e definir o que é de fato essa identidade. Isso contribui muito para que, ok, temos agora essa identidade, então vamos perseguir esse caminho. uhum. E é importante trazer para essa clareza, responder as 4 questões essenciais, né? Por que, para que a gente existe? Para onde é que nós estamos indo? Qual é o nosso norte? Estamos falando aqui da visão. O que é que a gente faz para entregar esse propósito? E quais são os valores que nos unem e que orientam as nossas escolhas? Então, trazer para a clareza de identidade, isso tem relevância, isso é bem importante. Muita organização não tem nem sequer isso descrito. Boa. Então, isso tem uma relevância, isso é importante. Tem uma outra pergunta que eu acho que é a maior parte, não sei, você vai poder dizer se é a maior parte dos chamados que você recebe é em função disso, imagino. No meu trabalho, a cultura está bem estampada na parede, mas sem nenhum alinhamento com os objetivos estratégicos, sem nenhum alinhamento com o negócio. Parece que é só fachada. O que você tem a dizer a respeito, Gui? E aí, como é que muda essa realidade? Esse é um outro estágio interessante, engraçado. Veja, uma coisa é eu não ter sequer uma identidade. Uhum. E uma outra coisa, e que também a gente percebe muitas vezes, é o seguinte: às vezes, olha, precisamos trabalhar a cultura. Digo, você tem identidade cultural? Tenho. Quando é que foi feita? Foi feita há 12 anos atrás. Como foi feita? Não, porque teve um dado momento que as pessoas olhavam isso como uma questão até de uma certa moda, digamos assim. Precisamos ter lá propósito, Missão, visão, valores, o Exatamente, quadro.
Mas colocava isso como? De uma forma que é aspiracional na cabeça da liderança e coloca ali porque é isso que a gente vai perseguir, mas nunca dava realmente uma atenção e nem fazia exatamente o que essa pessoa traz aqui como questão. Se não me engano, ela falou não está alinhado com objetivos estratégicos, né? É isso. Só, Então, é de fachada, uma cultura de de fachada. fachada. Então é ali só para constar. E aí isso não é trabalhado, e isso de fato não orienta a organização como um todo. Uhum. Então, e fica aquele negócio que as pessoas só tá na parede, mas não se vive. E aí, Desculpa, sim, então eu te escuto com alguma coisa de não dá para ter essa definição com a cabeça de poucas pessoas. E eu sei que você defende um pouco a ideia de ouvir ao máximo, certo? uhum. Ouvir ao máximo. Tem a ver com isso que você está trazendo? Conhecer mais a visão de qual tem que ser a nossa cultura desejada, ouvir mais para poder fazer uma escolha mais consciente? Olha, sim, mas eu acho que nesse caso aqui ainda é um estágio que você está falando de uma proposta onde há uma intencionalidade. Vamos fazer uma cultura que converse com o que a gente precisa. Uhum. Mas eu entendo aqui dessa provocação, está lá na parede, talvez as pessoas não usem isso com o poder que essa ferramenta pode trazer. De, olha, eu construí uma identidade cultural e vamos perseguir essa identidade cultural porque acreditamos que isso faz frente às necessidades estratégicas. Agora, não acaba por ser de fachada porque as pessoas também não participaram do processo? Pode ser. Essa é uma das possibilidades. Uhum. As pessoas não terem participado, mas imagine se você tem uma cultura que ela é muito forte, está bem descrita, Uhum. e foi feita, como é o caso da Johnson & Johnson, que tem lá o credo há 50 anos atrás. Ninguém que está hoje trabalhando participou disso, mas quando eles entram, eles entendem, olha, é assim que nós somos. Se reconhecem nisso. E aí você, para estar aqui, você vai ter que se reconhecer isso, assim como todos nós nos reconhecemos nisso. Então, isso é um elemento, isso é um artefato Perfeito. que é válido para isso, entende? Entendi. Então, não necessariamente eu preciso que as pessoas tenham trabalhados, mas eu preciso trabalhar esse artefato, porque a identidade cultural é um artefato de linguagem. Se esse artefato de linguagem, que é a identidade cultural, ele é vivenciado na prática, como esse exemplo da Johnson & Johnson, ok, isso está valendo. Se ele é deixado ali, ele pode virar um motivo de piada, porque simplesmente está ali como uma coisa que... Entende? Entendo. Acho que eu estou com um caso parecido em mãos atualmente de o cliente ter na fachada, ter declarado parceria, mas na real que rola muitos silos e feudos, o culpar o outro mais do que se responsabilizar e etc. Então, de alguma forma, eu acho que aqui também esse estar na parede não estar vivido muito em função da liderança, né? De destoar. Acho que a gente já passou por isso aqui na nossa conversa, mas destoar um pouco, a prática destoar um pouco do que estava... Do que está expresso. Está ali expresso. Exatamente. Porque quando a gente... Porque uma coisa que a gente percebe é o seguinte: quando esse artefato de linguagem ele está ali porque foi feito, mas não está alinhado com o que efetivamente a gente precisa, então ele se torna dificílimo de ser aplicável. Porque não é o que importa para o negócio. Eu simplesmente fiz um artefato que eu deixei lá e ele não faz sentido com o que é a realidade, porque foi imaginado de uma maneira que não se preocupou em trazer para a consciência, alinhar com o que é a estratégia e tal. E aí ele não é utilizado para essa prática, né? Mas, por princípio, eu tenho o seguinte: eu tenho conscientemente escolhido que colaboração é um princípio que a gente vai nutrir, porque a gente acredita genuinamente, e aí ele entra na prática e as pessoas passam a ser orientadas e responsabilizadas por trazer isso para a prática do dia a dia, né? Mas aí é um outro estágio, não é esse exemplo, por exemplo, que essa pessoa colocou, olha, está lá escrito e ninguém dá atenção, porque não tem uma intencionalidade clara de levar uma cultura a partir desse artefato que foi construído. Essa é a história, entende? Boa. Temos mais aqui, ó. E quando a cultura é bem definida, mas a liderança não consegue cascatear para as pessoas.
Tá bem definida, aqui parece assim, alinhada a estratégia, mas a liderança não percorre a organização com isso. Talvez esse caso tenha uma correlação boa com aquela Eu acho que história está de mais que próximo. com aquela história de que as pessoas não se sentem parte porque porque não participaram da construção disso. Beleza. Então isso conversa um pouco mais, né? Não foram ouvidas, talvez. Uhum. Não participaram da significação disso, né? Então talvez vá para esse lugar. Mas, por exemplo, esse caso aí já é um caso bem em que a gente tem uma condição bem boa, digamos assim, porque se a cultura é forjada a partir da liderança, e eu tenho uma cultura que ela foi desenhada de um jeito intencionalmente muito bem feito, por uma liderança que está alinhada, essa parte estruturante está legal, está bem feita. Não estamos conseguindo descer. Aí é a tal da jornada. E que muitas vezes a liderança acredita que, olha, já fizemos, nos alinhamos, comunica. E está comunicado, já fizemos a nossa parte, agora vamos cuidar de entregar a estratégia. Mas não é assim que as coisas funcionam. Para que isso funcione, eu preciso... Aí eu preciso olhar para aquelas 3 camadas, né? Eu preciso não só comunicar, mas eu preciso incluir as pessoas encontrar quais são, de fato, os significados disso na nossa prática. Eu costumo chamar de storytelling na prática, né? A gente precisa discutir a partir das coisas como elas acontecem. Nós precisamos construir os símbolos, os artefatos internos para que traga significado para como é que efetivamente nós significamos a nossa cultura como um todo. E precisamos colocar isso dentro dos sistemas, dentro dos processos, dentro das regras de negócio, para poder isso ir evoluindo. E precisamos, então, desenvolver toda a liderança, trazer a liderança para dentro desse contexto de desenvolvimento, a partir dos seus rituais, a partir das suas práticas. Então, aliás, do que a gente faz, né, Rê, que eu acho que digamos assim, o mais... Talvez esse seja assim, o grande ponto de nós ajudarmos as organizações, nós que somos muito, trabalhamos muito com líderes, com a liderança de uma maneira geral. Eu acho que essa tarefa ela é a mais desafiadora, porque justamente como é que você vai conseguir permear a cultura dentro da organização? A partir daquilo que a liderança faz. A partir da transformação da liderança, a partir da evolução da liderança. Esse é um pedaço muito importante. Precisamos, como o exemplo que você trouxe daquela instituição financeira, acertar os sistemas, certo? Mas quem questiona, inclusive, os sistemas? É a própria liderança. A própria liderança precisa evoluir a consciência para isso de uma forma incomodar. Pô, agora incomoda, precisamos mexer. Mas sem consciência passa desapercebido. Exatamente, exatamente. E uma coisa, tem uma coisa que as pessoas subestimam, porque quando a gente formula uma identidade cultural que está mega alinhada com as questões estratégicas, nós fizemos isso dentro do nosso aparato da lógica, que, caramba, isso fala completamente dentro com a estratégia. Uhum. Mas quando a gente vai para a prática, a gente faz aquilo que é o nosso natural fazer. E que não necessariamente traduz isso que a gente escreveu. Uhum. Então a gente precisa, inclusive, se reconhecer e compreender o que a gente faz enquanto liderança que não está 100% alinhado com aquilo que a gente mesmo escreveu. Como é que faz para não deixar cair nesse piloto automático? Como é que faz para, então, essa pauta estar mais no dia a dia do que só naqueles grandes eventos, sabe? Faz um grande evento e comunique, etc. Como é que traz isso para algo constante de um olhar contínuo e revisitação e diálogo, etc. Olha, eu diria o seguinte, nessa jornada que eu venho, são 12 anos, são 80 projetos feitos, muita coisa que começou e que parou no meio do caminho, porque as coisas vão desacelerando, desaquecendo, justamente porque essa coisa do que é a execução nossa estratégica prepondera, né? Então, o que a gente aprendeu nesses anos? A gente precisa instituir uma governança da cultura a partir de todo um sistema que mantenha essa chama acesa e que a gente consiga delegar para pessoas dentro do sistema capazes de manter isso aceso e fazer um movimento de baixo para cima, um movimento bottom-up. Então, enquanto eu tenho a liderança, a parte de cima da liderança que definiu estrategicamente, olha, é assim para aí que a gente vai,
Feito essa identidade, que faz todo sentido que ela seja uma escolha estratégica, o que é a nossa prática? O que a gente acredita que funciona bem? É instituir um modelo, um processo de governança que mantenha essa chama acesa permanentemente. Conta um pouco mais, como é que institui isso? O que é esse modelo de governança? Esse modelo de governança ele tem como pressuposto uma área que é uma área que a gente chama do Comitê de Cultura, que quem delibera são os principais e que é importante que essas pessoas se sintam tripulantes da nossa embarcação, tá certo? Ele não pode simplesmente delegar para, faz lá RH agora, já define agora faz, não. Então ele tem algumas, não é nem tarefas, porque se coloca a tarefa no top management não vai rolar, né? Mas eles são personagens que são responsáveis por serem guardiões dessa cultura. Então, eles têm isso como patrocinadores. Essas pessoas deliberam e patrocinam. E delegam para um grupo multidisciplinar, que a gente cria esse grupo multidisciplinar, que consegue dar voz para a organização como um todo para poder manter o diálogo aceso. Então, a gente cria uma estrutura multidisciplinar, a gente treina, prepara essas pessoas, esse é um jeito de fazer, e cria o que a gente chama de navegantes, por coincidência, falamos tanto de barco aqui, que são os navegantes que conseguem nutrir isso permanentemente para dentro da organização, para que não se perca isso, né? Para que isso não desaqueça dentro do processo, porque esse é um dos grandes riscos, né? Então, nós temos o exemplo que eu posso citar, porque isso é público, que é aquela organização que eu aprendi a primeira lá atrás, que foi a Tóquio Marine, que foi a fusão da Tóquio Seguradora com a Real Seguros, né? Gente, o grupo de cultura que eles formaram, que ele foi forjado por eles e tal, aconteceu em 2011. E essa semana eu treinei e certifiquei na metodologia uma pessoa de lá, e que ela estava dizendo, esse grupo de cultura ele existe, tem Uau. 12 anos e está lá funcionando. Claro que não são as mesmas pessoas, porque isso vai mudando, mas a governança continua existindo. Você transferiu a inteligência para o sistema, vamos dizer assim, Exatamente. permanecer com essa pauta Exatamente. constante. A grande pegada, que é o que a gente promove, inclusive, é o que a gente gera de valor nos trabalhos que a gente tem feito, é justamente de promover essa inteligência dentro das organizações para que elas passem a fazer a gestão da cultura de forma regular e permanente. Porque não pode ser um tiro, vamos agora fazer um projeto de cultura. Não é isso. É cultura, estratégia, liderança. A estratégia a gente executa permanentemente, a liderança executa e formula a estratégia permanentemente. A cultura tem que ser vista de forma permanente. Então, a governança da cultura dá conta de ser um processo de gestão da cultura que aconteça em bases permanentes. E como estamos falando de cultura como o contexto de todo um sistema social que não está somente na alta liderança, isso precisa ser permeado na organização para que se mantenha vivo e de forma consistente. Essa é a ideia. Conceitualmente, essa é a ideia e esse é o trabalho a ser feito, é o que a gente acredita que funciona bem. E aí tem o embarcar a liderança e dar cadência também para a liderança. A gente faz as transformações, muitas vezes da tomada de consciência de como eu sou um reflexo da cultura, muito através das imersões, que é um jeito muito proprietário, que a gente tem muito do nosso DNA, de conseguir, num curto espaço de tempo, trazer para esse protagonismo de o que desses valores eu vivo mais, o que eu não vivo e o que pode ser melhor, mas ao mesmo tempo é um diálogo que tem que acontecer ao longo do tempo, né? Muito mais daí do que um treinamento, é um diálogo. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de como acontece a evolução da liderança ao longo do tempo. Acontece a partir da permissão que a liderança concede ao sistema para que ela receba os feedbacks. Então, criar o que a gente chama de diálogos de cultura, em que você mantém alguns KPIs, alguns acompanhamentos daquilo que é o que a gente orientou como diretriz evolutiva, para que permanentemente a gente tenha esse feedback. E aí tem algumas maneiras de fazer isso, né? Mas processos de rituais de liderança. Então, tem a imersão, mas tem como é que eu consigo sustentar essa imersão que foi feita, né? A partir de alguns rituais. Tem processos que são processos eventualmente individuais, de mentoria com alguns atores. Tem processos que eles são do grupo de mentorias ou acompanhamento de grupos importantes de liderança dentro do processo, dentro da jornada.
E aí, para cada organização, isso é construído de uma maneira diferente. Mas, especialmente, veja, os indivíduos, enquanto líderes, enquanto liderança, essas pessoas elas precisam trazer para a consciência delas como ela está hierarquizando os seus próprios valores para orientar os comportamentos que ela tem e como esses comportamentos afetam o sistema como um todo, para que ela consiga ressignificar isso para ir ao encontro do que é o grande combinado, que é o grande set cultural. Então, um nível de alinhamento é esse nível que a gente chama de alinhamento pessoal, eu trazer para essa consciência. O outro nível é o nível de alinhamento de valores, que é nós, enquanto coletivo, enquanto grupo, nos comportarmos assim. E qual é a maneira de fazer? Feedback. E enquanto grupo, o que eu tenho percebido, pegando esse próprio exemplo que eu já trouxe, de uma questão de colaboração, ao invés de culpar o outro, etc., é que a cultura ela pode ser mais ou menos estimulada, e me fala se você compactua com essa ideia, quando você pega duas áreas quentes da organização, vamos dizer assim, determinantes para o negócio, e a relação entre elas ditam um pouco a vivência ou não dos valores. Então, de alguma forma, também a maneira como as áreas se relacionam são, enfim, é uma fotografia da vivência ou não. Faz sentido? Total. Faz sentido total. E aqui você trouxe para um pedaço que é bem relevante, bem importante, que é um desafio desse mundo híbrido, inclusive a partir da pandemia, quando a gente trabalha boa parte do tempo em bases virtuais. E as bases virtuais, o que é que trouxeram de prejuízo sistêmico? A redução das pontes. Porque uma coisa, dentro dos grupos, eles até se fortaleceram e ampliaram o seu nível de conexões dentro do grupo. Cada um na tua área, né? As áreas se fortaleceram em certa medida, tá certo? O que fortalece em certa medida também os silos. Porque as pontes foram quebradas. E pontes muitas vezes são construídas no corredor do cafezinho, na hora que vai almoçar junto, é a hora que as pessoas se encontram lateralmente. Então, é importante conscientemente colocar na prática o seguinte: olha, quem são os nossos bons construtores de pontes aqui no nosso processo? Como a gente consegue estabelecer isso intencionalmente para que a gente possa nutrir as pontes como uma ferramenta de conexão e fortalecimento cultural? Veja, essa construção de pontes passa por trazer justamente para essa circunstância do conflito, digamos assim, o conflito produtivo, né? Onde é que a gente não está funcionando bem, onde é que a gente está funcionando bem, como é que a gente evolui a partir dos valores que estão listados. Então, é muito isso, tem super a ver com isso, sim, sem dúvida. Boa. Tem uma última aqui, Gui. Veio de uma companhia que tem uma cultura bem forte, mas vejo que as coisas vêm mudando e que a própria cultura precisaria de uma revisão. Não é uma pergunta, mas comentários aqui. E aí, por onde seguir? Nessa sugestão aí entram algumas possibilidades, né? Nós temos uma mudança qualquer estratégica que é importante. Nós temos um processo de uma fusão, por exemplo, uma aquisição relevante, que eu preciso passar a olhar de alguma outra forma, e que uma sabedoria do sistema é que a cultura precisa ir também evoluindo à medida que vai mudando o ambiente de negócio e as necessidades estratégicas. Então, um equívoco, muitas vezes, é nós nos mantermos fixos naquilo que é nossa cultura original e não estarmos abertos para revisitar alguns significados culturais, para que eles se atualizem diante da nova atualização de demanda dos negócios. Então, essa hora, uma cultura muito forte, ela pode atrapalhar o desenvolvimento de algum negócio quando ele precisa de uma resiliência, de uma flexibilidade a mais. Resiliência não é a melhor palavra, não, que as culturas mais fortes elas são mais resilientes. Mas eu diria assim, de flexibilizar um pouco aquilo que originalmente nos trouxe até aqui. Não necessariamente é isso que a gente precisa para o futuro. Então, essa é a hora de... Aí, mais uma vez, voltar como se fosse o original, né? Pô, legal. Então, quais são os grandes desafios? Essa cultura que nós temos, volta aquele passo, ela continua fazendo frente a isso. O que é que a gente precisa melhor calibrar? E aí, mais uma vez, discute essa calibragem, legal. Aí criam-se elementos para a gente internalizar, adicionar aquilo que falta para essa cultura revisada, vamos chamar assim, essa cultura evolutiva, vamos chamar assim. Ela está evoluindo, ela está indo para uma outra
alguns elementos que a gente precisa colocar a mais. Esse é um estágio. Mas aí estamos falando de uma cultura que já é intencional, sabemos que isso é importante, né? Isso trazemos para a intencionalidade das escolhas estratégicas. Já está uns passos avançados até perto das outras, Exatamente. Das outras realidades aqui que a galera trouxe. Gui, na tua experiência, o que você enumera como os grandes benefícios de colocar esse tema na pauta, de olhar para a gestão da cultura através da liderança? O que as empresas e indivíduos podem melhor colher em termos de resultados e benefícios? Eu diria os dois principais, na minha crença, são, primeiro, a cultura é um elemento fundamental para buscar melhores resultados. E segundo, até quando a gente olha resultado, o que é que são resultados, né? Porque se nós olharmos para resultados de uma maneira um pouco mais holística, significa, então, inclusive, um caminho para que a gente tenha um melhor nível de satisfação da comunidade, das pessoas que estão conectadas nessa organização, nessa cultura. Então, quanto mais forte, mais clara é a cultura, maior é a possibilidade, mais fértil é o campo para o engajamento. Eu defino o engajamento como sendo a capacidade, ou melhor, a sorte, ou melhor, a possibilidade de eu conseguir me conectar genuinamente com aquilo que eu acredito. Eu só me conecto com aquilo que eu acredito se eu tenho clareza do que é aquilo, certo? Olha, legal, entendi. E a minha natureza, a minha alma conversa com isso. E associado a um lugar onde eu consiga me expressar de forma genuína, me expressar sem medo, que eu consiga ser eu mesma, consiga ser eu mesmo. Então, uma cultura, investir na cultura significa eu criar uma circunstância para que as pessoas se engajem. E isso vai produzir mais resultados por princípio. Naturalmente vai produzir melhores resultados. Mais resultados e mais felicidade. E né? mais felicidade. A beleza que eu trago mais resultados a partir de um nível melhor de interação humana, de um nível melhor de satisfação das pessoas com o que a gente está fazendo. Né? Boa. Algumas empresas têm criado a diretoria de felicidade. Pelo visto, ela não pode ter um trabalho... o trabalho dela precisa estar muito próximo com a cultura. Com quem Sem cuida da nenhuma cultura. dúvida. Eu diria até que a diretoria de felicidade talvez é quem tem que abraçar o olhar para a cultura como o grande patrocinador delegado pelo conselho, pela administração, digamos assim. Boa. É o que instrumentaliza talvez isso, eu colocaria nesse lugar. Gui, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo. Queria te ouvir como que as pessoas podem sair desse episódio fazendo algo diferente. Que dica você daria para as pessoas colocarem algum movimento nos insights que elas puderam ter a partir desse papo? Olha, a primeira coisa que eu acho que é o seguinte, a gente só consegue traçar uma nova rota sabendo qual é a nossa posição atual. Como eu falei no começo, naquela nossa metáfora do veleiro. Então, trazer para a consciência como nós somos culturalmente, o que é isso? Trazer para a atenção esse cuidado de olhar e de buscar interpretar como nós somos culturalmente. E a partir disso, como é que culturalmente a gente tem... Essa nossa cultura é uma cultura que nos ajuda ou ela é uma cultura que nos atrapalha para alcançar os nossos objetivos, para chegar no nosso destino? Então, esse é o primeiro passo. Eu diria que a coisa mais importante que alguém pode trazer é o seguinte: se você não está olhando para a sua cultura, a pergunta que eu lhe faço: o que você está fazendo com a sua cultura? Você está olhando para a sua cultura? Você está usando a sua cultura a serviço da entrega da estratégia? Ou simplesmente você está deixando que ela se crie de forma acidental? Você está trazendo intencionalidade para isso? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta. E a partir daí, a depender do estágio de cada organização e de cada estrutura, aí aqui eu acho que a gente trouxe algumas possibilidades, algumas dicas de como endereçar esse tema, de como olhar para esse tema com mais cuidado. Né? Excelente, Gui. E eu vou me permitir também trazer uma reflexão, porque há tempos atrás, quando discutia num team building sobre esse tema de cultura, as pessoas falavam a cultura, como se fosse uma entidade à parte.
e não um reflexo delas mesmas. Então, acho que uma mensagem que você costuma trazer muito e também me marca é que as organizações não se transformam, as pessoas sim. Isso. Então, se algo você vê que pode... Agora falando para você que acompanhou esse bate-papo, se algo você vê dentro da cultura que poderia ser diferente, olha para dentro e vê talvez como você ainda hoje tem feito algo que, na verdade, mantém essa cultura atual do jeito que está e, portanto, qual é essa nova escolha que você pode fazer para ser um reflexo dessa nova cultura, desse novo lugar também, certo, Gui? Perfeito. É isso. Perfeito. Muito bem, chegamos ao fim. Obrigado, irmão. Valeu. Bom demais estar com você. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que vocês pensem algo aqui que te tocou para seguir adiante, para colocar um movimento e continue acompanhando o nosso Entre Nós Pod com várias reflexões, com inúmeros conhecimentos, seja para falar de cultura, liderança, equipes de vendas, lideranças da área de vendas ou coaching, mentoring, muitos insights para transformar a sua realidade. Até a próxima. Entre Nós Pod.